Boa noite a todos, boa noite a todas. É com alegria que a gente está dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, uma atividade aqui da comunidade virtual espírita.info, que tem por objetivo discutir, trocar ideias sobre alguns temas que normalmente não são abordados nas nossas casas espíritas, nos nossos grupos de estudo. Nosso tema de hoje é: a morte ainda é um tabu para os espíritas? Quem vai fazer a coordenação inicial, a apresentação inicial das ideias, é o nosso amigo Luiz Signatis. Nós vamos, daqui a pouco, passar a palavra para ele. Ele pode fazer uma pequena apresentação antes de entrar no tema. E antes da gente começar, eu vou pedir ao Christian para fazer também uma prece, só para a gente dar início ao nosso encontro. Pessoal, com muita alegria que a gente pode se encontrar aqui mais uma vez para discutir, conversar, para dialogar sobre temas que nem sempre são muito comuns, são muito abordados em casas espíritas. Por isso nós pedimos o amparo, nós pedimos aos espíritos amigos que conosco estejam nesse momento e que possamos aproveitar nessa hora onde vamos poder discutir sobre o tema exposto essa noite, possamos levar essas discussões, essas reflexões para os nossos lares, para os nossos ambientes de convívio, e que essas reflexões, esses assuntos aqui discutidos a cada 15 dias, possam se multiplicar em diversos coletivos nos quais transitamos, buscando a conscientização, o esclarecimento. Para dar início ao estudo dessa noite, nós agradecemos profundamente aos espíritos amigos que nos acompanham em toda reunião e que estão aqui, junto ao Espírita Info, amparando a cada um de nós, amparando essa iniciativa. Agradecemos a esses espíritos, agradecemos a cada um dos presentes e assim iniciamos o nosso estudo. Ok. Signato, você tem aí, então, de uns 20 a 30 minutos. Você pode fazer uma apresentação sua também, agradecendo mais uma vez a sua colaboração, sua disponibilidade, que é bastante importante para nós. Obrigado, Eli. Obrigado a todos os que estão presentes, acompanhando essa live. É sempre um prazer muito grande a gente participar desses encontros, desses estudos, nos quais a gente, às vezes, ensina alguma coisa, mas muito mais a gente aprende. Bom, para me apresentar, eu sou o professor Luiz Signatis, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, atuo na área da comunicação e pesquiso nessa universidade comunicação e política, comunicação e cidadania e comunicação e religiosidade. São essas minhas 3 áreas de estudos, além de alguns trabalhos em epistemologia da comunicação, que já é uma discussão filosófica na qual eu sou inserido. E sou professor também da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Na Católica, eu leciono no programa de pós-graduação e pesquisa em Ciências da Religião, dentro de uma linha chamada Cultura e Sistemas Simbólicos, a linha de pesquisa desse programa. Esse programa tem 3 linhas de pesquisa, uma mais sociológica, que é Religião e Movimentos Sociais, uma de teologia, que é o estudo de literatura sagrada, e a linha da qual eu faço parte, que é Cultura e Sistemas Simbólicos. Dentro desse campo, desse programa de pós-graduação, que é mestrado e doutorado em Ciências da Religião, eu trabalho dentro de uma temática específica,
que é o espiritualismo brasileiro e internacional. E, nessa condição, eu lidero um grupo de pesquisas registrado no CNPq, chamado Interespírito, que Interespírito é uma espécie de sigla, uma marca para o nome oficial do grupo, que é Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre o Espiritualismo Brasileiro Internacional. Então, o Interespírito reúne, inclusive, algumas pessoas que estão aqui presentes, como é o caso do Elias Moraes, que desde o começo está conosco, e a gente se reúne às quartas-feiras, quarta sim, quarta não, por um sistema online, numa sessão online do Google, e todos os que estiverem aqui presentes, se quiserem participar, a participação é livre, tanto para militantes dessas correntes espiritualistas, quanto para pessoas que, de fato, se dedicam a estudar academicamente essa questão. Essas reuniões, nós já estamos, salvo engano, no 4º semestre que nós as fazemos, e elas têm sido muito produtivas para todos nós. A gente discute todas as correntes religiosas, com especial atenção para as chamadas correntes não cristãs, de um ponto de vista do cristianismo tradicional, né? As religiões não cristãs do Ocidente e do Oriente. E temos aprendido muita coisa, porque a diversidade das características dessas práticas religiosas, dessas tradições espirituais, é uma diversidade muito grande, a ponto de que, de vez em quando, a gente fica discutindo se os nossos conceitos conseguem ou não dar conta da compreensão dessas correntes, dessas religiosidades, dessas crenças, dessas formas de ver o espiritual, e que, interessantemente, nem todas elas se autodenominam como religião. Existem grupos que se autodenominam como filosóficos, grupos que se autodenominam como científicos, e que, no entanto, trabalham dentro desse sistema de crença ou dessa visão de mundo que é a visão espiritual. Eu acho que é basicamente isso, né? Eu, além de professor, eu fui espírita até o ano, militante espírita até o ano de 2001. No ano de 2001, eu deixei a militância espírita e passei a abordar o espiritismo quase que exclusivamente no campo acadêmico. Muito embora, como acontecem com os ex-clérigos, com os ex-padres, né? Você sai do movimento espírita, mas o espiritismo não sai dentro de você, ele acaba trazendo uma impressão que marca a vida inteira. Isso, claro, acontece comigo. Eu nunca deixei de me interessar pela temática espírita, nunca deixei de dialogar com os amigos espíritas que resolveram me suportar, né? Eu nunca fui muito fácil nesse debate, porque eu tenho o costume de questionar muito, gosto de pensar diferente, e o espírita tem muito medo das ideias que as pessoas têm. E aí, por conta dessa prática acadêmica que marca aquilo que principalmente eu sou do ponto de vista profissional, a gente lida com metodologia e com epistemologia da ciência, busca o rigor que a gente consegue ter, e dessa forma também a gente tem buscado abordar a temática espírita. Sobre essa questão do tabu da morte no espiritismo, essa temática ela me surgiu por um convite que eu recebi de um dos professores do programa de Ciências da Religião, que foi o professor Eduardo Guzmão de Quadros, que é um professor, é um historiador, professor da área de História, e que se dedica à história da religião. Esse professor, em conjunto com, parece que um orientando dele, o Deusair, organizou um livro, eles resolveram organizar um livro a partir de um seminário que aconteceu na antiga capital de Goiás, na cidade de Goiás, para a qual eu fui convidado, e esse livro se denominou Céu, Inferno e Além, o pós-morte na história das religiões. E aí eu fui convidado a fazer uma palestra, e depois essa palestra se tornou um artigo ou um capítulo desse livro, que foi publicado no ano de 2020, há quase 3 anos atrás. E eu escrevi um texto chamado A Ideia de Morte no Espiritismo Kardecista Brasileiro. Esse texto se encontra publicado nesse livro, eu fiz um scanner desse texto, só do texto, e coloquei na internet, de forma que, se vocês
entrarem no Google e digitarem lá Signatis, a ideia de morte no espiritismo brasileiro, provavelmente vai sair o link para esse texto que eu estou me referindo, que não é um texto voltado para espíritas, naturalmente. É um texto voltado para o debate sobre a morte, a partir, contando como é que é o olhar espírita e analisando esse olhar para um diálogo interpares de outros estudiosos, de outras pessoas que estudem a religiosidade de uma maneira geral. Isto é, foi um texto que foi escrito para fazer parte de um livro no qual a ideia de morte comparecia a partir dos diversos olhares das diversas tradições religiosas. A minha contribuição foi dizer como é que o espiritismo kardecista brasileiro enxerga a noção de morte. Eu queria dizer, inicialmente, que a noção de morte ela é central para todas as religiões. A morte, eu começo o texto dizendo isso, a morte é o maior enigma da vida, né? Tanto a ideia de morte, quanto o medo da morte, o pavor que se tem da morte, quanto a preocupação constante com ela ao longo da vida. E isso tudo gera uma série de práticas sociais, uma série de atitudes que os povos, desde os tempos mais antigos, eles assumem diante desse enigma e que aparece nas formas de vida estabelecidas, tanto quanto nos ritos funerários, nos modos pelos quais as pessoas mortas são encaradas, numa perspectiva de ou trazer o campo dos mortos para dentro do mundo dos vivos, como para afastar os mortos do mundo dos vivos. É muito comum, inclusive em tribos originárias, você ter ritos mortuários pelos quais a família do morto se desfaz de todos os bens daquele morto, a fim de evitar que um dia ele volte para assombrar os vivos. É como se a morte decretasse uma separação definitiva. E assim, não existe nenhum povo, nunca existiu nenhuma tradição que não operasse, de alguma forma, a noção de morte. E, como não é segredo para ninguém, a noção de morte ela é central no Espiritismo. Na própria denominação do Espiritismo, a doutrina ou o pensamento dos espíritos, a noção de espírito, ela fala por si próprio da questão da morte. E o espírita tem uma visão muito peculiar da ideia de morte, que coincide com esse guarda-chuva conceitual que a gente chama de espiritualismo, e que o próprio Allan Kardec chamava também de espiritualismo, que é esse guarda-chuva conceitual de todas essas tradições que tem um modo de enxergar o fenômeno da morte que é diferente do modo como as religiões cristãs tradicionais têm. Essas religiões, tanto o catolicismo quanto as diversas correntes evangélicas e protestantes, elas possuem na ideia da morte a ideia de uma passagem para um estágio definitivo determinado pela graça de Deus. Então, a morte ela é o fim da vida, e esse fim da vida recebe uma operação de milagre direto de Deus para que essa pessoa sobreviva numa condição paradisíaca ou numa condição de danação eterna. Essa ideia pensada para a morte é bastante própria, como todos nós sabemos, das noções de salvação das religiões salvacionistas. O espiritismo e os espiritualismos em geral, herdeiros de uma tradição que é preciso que se diga, é mais antiga do que a tradição das religiões tradicionais, não opera com a ideia de morte desta mesma forma. E isso se dá por uma peculiaridade muito interessante. As religiões e as tradições espiritualistas, elas rompem com a separação entre o sagrado e o profano na forma de encarar o fenômeno espiritual. As religiões salvacionistas, as religiões, especialmente o cristianismo,
tem uma visão muito nítida da separação entre sagrado e profano. Visão essa que se encontra, inclusive, nas literaturas básicas de todos os principais antropólogos e sociólogos e filósofos da religião do século XIX para cá. A noção de sagrado e profano, a separação de sagrado e profano, foi considerada por muito tempo uma disjunção que demarca o religioso enquanto tal. É como se dizer que toda e qualquer religião ou todo e qualquer pensamento religioso, ele se inicia na disjunção, numa separação absoluta entre o sagrado e o profano. E essa separação só não é mais absoluta porque, por uma operação milagrosa de Deus, Deus faz com que o sagrado toque o profano em alguns momentos, que é quando ocorrem os fenômenos chamados de milagres. O milagre é o sagrado se introduzindo episódica e especificamente no profano em algum momento muito especial. É uma obra de santidade ou é uma ação divina direta. Enquanto que as tradições espiritualistas, que, como eu disse, esse modo de pensar é mais antigo do que o modo salvacionista, ele é anterior ao surgimento do próprio judaísmo, esse modo de pensar já não encara dessa forma. O mundo dos mortos, ele não é obrigatoriamente, é claro que, em grande sentido, ele recebe essa atribuição de sentido conferida ao sagrado. Mas esse sagrado do espiritualismo não é um sagrado separado, não é um sagrado que depende de uma ação divina para ser acionado. Ao contrário, é um sagrado que pervade, que participa do cotidiano do profano o tempo todo. O mundo sagrado e o mundo profano comerciam os seus sentidos o tempo todo nas concepções espiritualistas. A tradição da teoria da ciência da religião, das ciências da religião, as diversas tradições teóricas existentes no mundo acadêmico, no início, lá no século XIX, quando operavam com um eurocentrismo muito forte e enxergavam tudo aquilo que não era europeu como sendo primitivo ou degradante, isso foi muito comum no século XIX e encontra-se, inclusive, em alguns lampejos da própria obra de Kardec. Você vai achar Kardec, em determinados momentos, considerando que as tribos, os grupos tribais dos povos, que hoje nós chamamos de povos originários, por razões políticas e éticas, mas também por razões históricas, esses povos originais foram chamados de primitivos e de selvagens por toda a obra de Kardec e por grande parte da obra dos autores até do século XX. Um dos principais filósofos do espiritismo no século XX, que foi Herculano Pires, se é que ele não foi o maior filósofo que o espiritismo teve até hoje, Herculano Pires encarava as religiosidades das herdeiras da tradição negra como selvagens e primitivas, operando dentro de um modelo de pensamento sociológico e antropológico que era do século XIX para o início do século XX, e que foi superado no Brasil somente ali pelos anos 40 para os anos 50 para frente, quando se começou a estudar mais seriamente os movimentos de Umbanda, as religiões negras, as tradições vindas dos negros escravizados, e que se descobriram que eram tradições de civilizações muito antigas e civilizações complexas e que mereciam uma dignidade própria. Muito bem, essas tradições acadêmicas denominavam a intervenção do sagrado no profano, que é típica do pensamento espiritualista, denominava isso de magia. Então falava, são as religiões mágicas. E essa ideia de religiões mágicas ou de magia era feita justamente para degradar aquela concepção. É como se o cristianismo não fosse uma religião mágica. Não promete milagres feitos por seres humanos. Os milagres são feitos só por Deus. Só Deus tem capacidade de intervir de fazer com que o sagrado intervenha no profano e cause ali as curas ou as modificações. Enquanto que quem é médium ou quem é um feiticeiro que atua curando ou tratando as pessoas eram chamados de magos, de mágicos ou mesmo de feiticeiros, sempre com uma sinalização negativa. Muito bem, o espiritismo,
talvez tenha sido a maior corrente religiosa de elite, nunca foi uma corrente popular, mas uma corrente religiosa de elite, que passou a tratar esta questão com uma dignidade que não era enxergada nas tradições negras ou nas tradições populares. O Espiritismo teorizou aquilo que os estudiosos do século XIX chamavam de magia e demonstrou, ou buscou demonstrar, que esse fenômeno era um fenômeno muito mais comum e natural, muito mais comum e sem aquelas peculiaridades negativas do que se pensava. Ao denominar de mediunidade a relação dos vivos com os mortos, o Espiritismo conferiu uma dignidade específica para a participação dos mortos na vida cotidiana das pessoas. De forma que, inclusive, dando uma sinalização moral muito adequada à ética cristã. O Espiritismo foi lá, pegou da ética do cristianismo, especialmente da ética católica, e infundiu aquela ética no comportamento do médium, estabelecendo que o contato com os mortos deve ser feito dentro de determinados parâmetros de comportamento moral que são conservadores. Caso contrário, são fenômenos de obsessão, são fenômenos negativos, e aí degrada de novo toda a concepção. Mas é muito interessante você enxergar determinados detalhes ou determinadas peculiaridades do Espiritismo que avançam sobre a ideia de morte, operando algumas contradições que são muito interessantes de serem estudadas. E foram essas contradições que me chamaram a atenção a partir desse texto, depois que eu já havia escrito esse texto, para eu começar a escrever um outro que diga respeito ou que toque justamente na noção de tabu da morte dentro do Espiritismo. É muito comum a gente partir da concepção de que, já que a vida continua, já que a noção de morte no Espiritismo, ela não é outra coisa senão a gente sair do corpo, senão a gente deixar um corpo que já não serve mais, usando talvez a analogia de que, olha, o carro estragou, o motorista do carro sai do carro e está livre. Ele larga o carro para trás. Aquele corpo morto era só a carcaça. O ser vivo sai íntegro, inclusive íntegro individualmente, com todo o seu pensamento, a sua identidade, a sua vontade, as suas relações, os seus amores, suas paixões e seus ódios, ele sai íntegro, como se o corpo fosse só uma vestimenta que ele pudesse, em determinado momento, jogar fora. Essa noção de vida como um atributo especificamente espiritual, transformando o corpo num mero instrumento, isto é, uma visão instrumental da corporeidade, como se o corpo não fizesse parte de nós, mas ele fosse alguma coisa externa, que a gente pegasse e operasse como um instrumento, como um garfo ou uma faca ou uma pá ou uma enxada que a gente pode pegar e abandonar e a gente só usa quando precisa. Essa noção instrumental do corpo, ela deveria levar o espírita a ter uma visão da morte inteiramente simpática e a enxergar determinados fenômenos de desencarnação como sendo fenômenos absolutamente naturais. Entretanto, o espírita trouxe, como eu disse, para dentro do seu bojo, aspectos muito específicos da moralidade cristã tradicional. Dentre esses aspectos específicos da moralidade cristã tradicional, nós encontramos, por exemplo, uma coisa que é dogmática no Espiritismo. Eu digo que é dogmática porque é uma crença, até então, majoritariamente indiscutível. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que o que se chama de dogma nas ciências da religião, nas diversas ciências que estudam a religião, aquilo que se chama de dogma não é uma coisa inamovível, feita de aço e concreto. Não. Dogma é especificamente um determinado princípio de pensamento sobre o qual não se discute. Dogma é algo que você tem que aceitar, porque aquilo faz parte da definição da sua própria identidade religiosa.
Então, por exemplo, você não vai entrar numa igreja católica e vai ali operar uma discussão produtiva sobre se Jesus Cristo é ou não uma parte da Trindade. Isso é um dogma católico. Se você não aceita esse dogma, você não tem como ser católico. Assim como não é possível no Espiritismo você dizer, olha, eu sou espírita, mas não acredito em vida depois da morte, nem mediunidade, nem reencarnação. Até que não acreditar em reencarnação e ser espírita, os espíritas da Inglaterra conseguiram fazer. E Allan Kardec via isso com tranquilidade. Mas a sobrevivência do espírito e a sua possibilidade de manifestação é um dogma espírita. Isso faz com que o espiritismo seja uma religião dogmática? Não. Religião dogmática é aquela que impõe os seus princípios de maneira violenta. O espiritismo nem sempre faz isso, às vezes faz, mas nem sempre faz isso. Mas a ideia de sobrevivência à morte e comunicabilidade do espírito é um dogma espírita. E o que é interessante, existem outros pequenos dogmas com menor força, mas que atuam na prática dentro de uma perspectiva bastante dogmática. A noção de aborto, por exemplo, é um dogma espírita muito forte. E o que é o abortamento? O abortamento é você inviabilizar, de algum modo, o nascimento o nascimento de uma criança, né? Que seja na concepção, você faz fracassar, intencionalmente ou não, a concepção de uma pessoa. E isso me causou interesse. Falei, olha, interessante isso. Quando nós tornamos dentro do espiritismo, a partir de uma transposição da ética cristã tradicional, o aborto como um dogma espírita, o que é que acontece? Na ideia de vida, seja na ideia do dogma, do dogma do aborto, do dogma do suicídio, do dogma da eutanásia, da morte voluntária, como alguns países da Europa, existe na legislação a possibilidade de que uma determinada pessoa, examinada e aprovada por psicólogos, psiquiatras, de que ela não se encontra fora das suas capacidades e condições mentais inteiramente rígidas, ela pode decidir legalmente que ela não quer mais viver. E aí se faz... tem um dos países, me parece, eu não sei se é a Suíça ou se é a Suécia, mas que faz aqui, que as famílias têm o costume até de fazer um rito. Faz uma festa. Eu vi recentemente o caso de um casal de idosos que tomou essa decisão em conjunto, que eles queriam morrer em conjunto. Aí eles fizeram a festa, a família toda foi, recepcionou, fez foi uma noite de congraçamento, de abraços, de solidariedade, de despedida, e amanheceu o dia, eles se submeteram lá às injeções letais e morreram e foram sepultados. Isso é visto pelo espírita como algo assombroso. Assim como o aborto, o abortamento, a pessoa que prefere interromper uma gestação por alguma razão, mesmo que por razões de que a medicina demonstra que o feto é inviável, de que aquela criança que vai nascer, ela vai nascer sem a menor condição de sobrevivência. Ou seja, vai ser uma experiência de prolongamento de sofrimento. Aí decide-se que aquela gestação ela não deve continuar. Ou no caso que a lei brasileira abarca, que é o caso do abortamento provocado por estupro. E nós vimos recentemente o caso de crianças de 11, 12 anos de idade, grávidas, estupradas, a maioria delas pelos próprios familiares, e que a lei protegeu e determinou o abortamento daquela gravidez, até por constatar que, por razões médicas, uma criança de 11 anos de idade não tem ainda o corpo capaz de manter uma gestação até o fim. A criança poderia morrer no episódio do parto ou no prolongamento daquela gestação. E, mesmo assim, o espiritismo kardecista brasileiro tradicional se opõe aos processos de abortamento. Então, isso me causou espécie, por quê? Porque esse modelo de concepção, pessoal, gera, a meu ver,
uma contradição interna com o pensamento espírita. Porque quando você considera que a vida carnal, a vida física, deve ser mantida a qualquer custo, quando você considera como sagrado, como intocável, a própria vida física, a vida do corpo físico, você acaba negando a ideia de que há uma sobrevivência após a morte. Ora, você pode tranquilamente considerar que o aborto ou um abortamento seja não outra coisa senão a inviabilização de uma encarnação. Ó, essa está inviabilizada, procura outra. Essa não dá certo. Essa nós não temos as condições ideais para recebê-lo. Você pode procurar outra. Ou a ideia de que a pessoa optar por não continuar a viver, por alguma razão, falou, eu quero ir para o mundo espiritual, eu estou a fim de ir, eu já fiz todas as coisas que eu tinha que fazer aqui, e isso foi uma decisão consciente, uma decisão serena. A pergunta é por que não? Qual é o problema em você dispor sobre o seu corpo? Ou dispor sobre a vida de seu corpo? Por que é que no Espiritismo isso é visto com tanta gravidade? Eu escrevo isso no meu livro, e o meu livro passou por alguns amigos que discutiram essas coisas, e um desses amigos foi o Elias, que está aqui presente, e essa foi uma das observações que o Elias me fez. Falou, Luiz, talvez não seja o caso de você abordar isso com essa crueza toda. Por quê? Porque os espíritas vão ter dificuldade de aceitar. Mas é preciso que a gente toque nesses assuntos. Será que a morte, em determinados casos, constitui um tabu para os espíritas? E ao constituir tabu, na operação desse pensamento em forma de tabu, o espírita nega ou contradiz a própria concepção de sobrevivência do espírito que ele tem? Qual é o que vale? É o espírito feliz ou o corpo, mesmo que infeliz? Mesmo que o espírito esteja infeliz dentro do corpo? É muito interessante nós observarmos que, ao longo da história, isso é muito interessante, porque isso está na filosofia da tecnologia e na história da tecnologia. Uma das questões que se colocam quando se abordam o progresso tecnológico, o desenvolvimento tecnológico da humanidade, que graças à revolução, à invenção da ciência na Europa no final da Idade Média e o episódio que decorreu, que foi a Revolução Industrial, nós tivemos um surto de desenvolvimento tecnológico extraordinariamente grande. E aí, a partir do final do século XIX e início do século XX, começaram alguns teóricos a se debruçarem para entender o que é aquilo. Entender que fenômeno é esse, o fenômeno do desenvolvimento tecnológico da humanidade. E um dos pontos que a filosofia da tecnologia aborda, e que é muito interessante, é a constatação de que o ser humano, à medida em que ele desenvolve a consciência das regras pelas quais o universo funciona, a consciência do modo como a matéria funciona, e desenvolve instrumentos tecnológicos ou sistemas operacionais que passam a controlar e a dar conta dos elementos da matéria e dos próprios modos de organização das sociedades, o ser humano tem tomado conta da natureza. Ele tem cada vez mais se responsabilizado por aquilo que ele nunca teve responsabilidade, que era a administração da natureza. Nós vemos isso com muita clareza nos movimentos ecológicos. O pensamento ecológico, por exemplo, é um pensamento de altíssima complexidade e de grande desenvolvimento, de grande desenvoltura, que é consequência justamente de nós termos saído de uma condição de meros extrativistas, que eram aquelas tribos nômades que iam para um lugar, começavam a se alimentar dos animais, das frutas, dos vegetais daquele lugar. Quando aquilo secava, eles iam para outro lugar atrás de mais alimento. E aí eram nômades, por quê? Porque não plantavam, não cultivavam, eles sobreviviam daquilo que existia já pronto na natureza. É o modo extrativista de viver. O desenvolvimento de tecnologias fez com que os seres humanos não somente compreendessem o modo como o universo funciona, como eles
o controlassem. E, ao controlar a natureza, o ser humano se torna responsável por ela. De forma que hoje é uma discussão de altíssima importância a poluição da atmosfera. Nós sabemos hoje que os recursos naturais não são infinitos. Nós sabemos hoje que, se nós não tomarmos cuidado, nós inviabilizamos a vida humana no planeta. Isso o ser humano já sabe. Certo? De forma que... eu estou terminando já. De um ponto de vista espiritual... É só porque no debate a gente pode também avançar nos temas, não, claro, caso mas você não consiga abordar agora. Eu entrei nessa coisa da tecnologia para fazer o final mesmo. Então, para finalizar, de fato finalizando, não é uma promessa que eu não vou cumprir, dentro dessa mesma operação de pensamento que advém da filosofia da tecnologia, nós podemos tranquilamente pensar como espíritas, pensar de forma espírita, que o controle sobre o episódio da morte vai se tornando, a cada passo, um fenômeno também administrável pelo ser humano. Aquilo que as narrativas espíritas dizem que são os espíritos desencarnados que fazem, que a gente vê nas narrativas espirituais, a pessoa desencarnando, vai lá o espírito protetor, a pessoa que é afetuosa com ele e ajuda ele a se desligar do corpo. Eu fico pensando, poxa, se o espírito vai lá e ajuda o cara a se desligar do corpo, ele está matando a pessoa. É um assassinato? Olha como a gente, às vezes, nunca pensou nisso, né? E aí eu pergunto, bom, se o espírito desencarnado pode, por que o encarnado não pode? Você pode até dizer, porque o encarnado não tem o conhecimento espiritual que o desencarnado às vezes tem, e é verdadeiro. Mas por que a gente não pode adquirir esse conhecimento? Faz parte da trajetória do desenvolvimento social, eu acredito, nós controlarmos cada vez mais. Não somente para que nós não morramos, como é o grande esforço que a medicina tem feito, de prolongar a vida. Hoje, nós, passados 100 anos, se torna cada vez mais fácil. O prolongamento da vida é uma consequência do desenvolvimento das ciências médicas e da qualidade humana de vida. E isso é muito bom. Mas que nós também passemos a nos preocupar, que é uma coisa que já determinadas áreas da medicina, como a geriatria e como a área de cuidados paliativos, já pensa nisso com muita maturidade, que é cuidar para que as pessoas tenham uma morte boa. Para que o episódio da morte não seja um episódio de esquecimento, de isolamento, de negação e de sofrimento. Para que nós tenhamos o direito de morrer bem. Tenhamos o direito de, não somente de morrer bem, como termos também o controle ou a possibilidade de participarmos das políticas reencarnatórias, dos modos pelos quais as pessoas virão ou não virão habitar conosco o mundo físico. É perfeitamente possível que a gente administre isso. Mas, para administrar esse problema, nós temos que voltar a considerar o espírito como coisa principal e observar o corpo como parte desse processo, mas como uma parte que é passageira, que é transitória e que é perfeitamente administrável. E passar a lidar com serenidade com isso que tem sido constituído como dogmas do espiritismo e discutidos com muita superficialidade. Eu não sei se eu me fiz suficientemente claro, mas caso não tenha sido, eu me coloco inteiramente à disposição dos companheiros para nós conversarmos, discutirmos sobre esse assunto. Agradecendo profundamente ao Eli a oportunidade de poder colocar esse tema, que eu acho que é de grande relevância para o debate espírita. Nós que agradecemos. Eu, pessoalmente, tenho certeza de que as colocações que você fez justificam a nossa ideia de temas polêmicos em debate. Para muitos espíritas, certamente é uma coisa, né, de estremecer um pouquinho. Vamos ver o que o pessoal tem a colocar. Eu não vi quem levantou primeiro, foi o Adair ou o Ricardo, mas eu vou em ordem alfabética. Passar para o Adair, depois para o Ricardo. Então, vamos lá. Signatis, obrigado pela apresentação. Eu vou tentar fazer 2 questionamentos e começar a última coisa que você falou. Quando você afirma o ser humano já sabe, né, que
a tecnologia já chegou ao ponto que o ser humano já tem consciência, né, que o meio ambiente, se a gente não cuidar, vai acabar. Eu faço a mesma analogia quando você traz que o espírita, ou o movimento espírita, em relação ao espiritismo. Eu enxergo com coisa bem diferente, né? Algumas pessoas sabem, né, que o meio ambiente é primordial para a sobrevivência da raça humana. Algumas. E assim como alguns espíritas têm algum conhecimento, né, em virtude de estudos, diferente do que pensa o movimento espírita. Por exemplo, nesse caso eu vou falar em meu nome. Eu não vejo dogma nenhum com relação a problema de aborto, suicídio, problema zero para o Adair, que estuda espiritismo. E eu me considero espírita. A partir do momento que eu tenho livre-arbítrio, a partir do momento que eu sei que se eu ultrapassar 100 km por hora, eu corro o risco de levar uma multa, às vezes eu troco, né, a penalidade e ultrapasso o limite, em virtude do livre-arbítrio. Então, esse é o pensamento meio geral que eu tenho. E quando a gente fala, né, em ciência da religião, o sagrado, o luminoso, o Rudolf Otto, né, que até pouco tempo atrás, a ciência da religião, né, as universidades trabalhavam com esse conceito, né, sagrado existente em todas as coisas, né, e o próprio cientista da religião se misturando, né, com o êmico, com o ético dentro da coisa, e agora que a coisa está, né, o conhecimento está expandindo cada vez melhor. Então, eu vejo assim, a gente tem uma grande diferença entre o que é o espiritismo, entre os princípios espíritas e as coisas que a gente vê mesmo no Livro dos Espíritos, né? Muita coisa ali a gente sabe que não teve um critério tão rigoroso quanto alguns princípios. E quando você menciona a reencarnação, né, que é um dogma, eu também não vejo como um dogma. Por quê? Existem alguns tipos de comprovações científicas. Kardec fez algumas na sua limitação, e hoje a ciência tem mostrado, né, alguns estudos, não que ela vai comprovar alguma coisa, tal, mas trabalhos recentes, né, inclusive o do Alexander, mostra a alta probabilidade, né, da existência da consciência, né, da vida pós-morte. Então, eu só queria provocar algumas afirmações que você faz, diferenciando, né, princípios espíritas, né, o espiritismo com o que o movimento espírita criou, sincretizou em vários momentos, né, e fazendo esse paralelo exatamente com o ser humano já sabe, né, que o meio ambiente, se não cuidar, vai. E provocar deixar essa reflexão. Signati, você anota aí que eu vou passar para o Ricardo e volto para você. Ok. Ricardo. Boa noite, pessoal. Luiz, fantástico a sua apresentação, coerente, lúcida, tão elegante que quase me convenceu. Por que você não me convenceu? Sim. Você não me convenceu porque essa visão que o espírita tem de cuidar da vida e postergar a morte, ela está embasada num paradigma fundamental do espiritismo, que é a necessidade da encarnação dos espíritos. Mas isso vem desde a estruturação de Kardec, passando pelos clássicos, toda a obra mediúnica. As experiências corpóreas, elas não são opcionais, podem até se tornar depois, mas em grande parte da opção da vida do espírito, elas não são opcionais, elas são fatais. Deus determinou que a encarnação fosse necessária ao progresso. E, para isso, essas leis, elas são leis impositivas nesse particular. E toda vez que isso é derrogado, nós nos inserimos em processos de sofrimento. Então, o que a gente aprende, o que a gente estuda, o que a gente ensina, que quando nós negamos essa ideia de valorizar a vida e de não postergar a morte, nós vamos nos inserir em quadros profundamente afligentes. Isso que a literatura nos mostra. Isso não é da cabeça da gente. Isso é toda a literatura espírita mostra que o aborto traz consequências, sofrimento para o abortado
e pela lei de causa e efeito para que o abortem. Toda a literatura espírita mostra que apressar a morte através da eutanásia, e aqui eu não vou me meter a ortotanásia, que é outra história, da eutanásia, dificulta o despertar do espírito, cria problema. Suicídio é colocado pelas obras espíritas como via de regra, né? Há casos de exceção. Via de regra acompanhada de grande sofrimento. Então, a ideia que nós temos, eu não vejo como um tabu, porque ela é fundamentada em exemplos de uma infinidade de espíritos que, através de médios diferentes, em países diferentes, narraram o seu drama em decorrência de tudo isso. Então, a gente vê como naturalidade, não pode ser natural alguma coisa que traz tanto sofrimento, que é uma verdadeira tragédia na vida de muitos espíritos, e não só no pós-mortem, no retorno. Então, a gente construiu essa ideia, eu penso, que não foi por uma maneira opcional de pensar, foi a partir de muitos exemplos, bem fundamentados, bem consolidados de toda a literatura espírita. Por isso que eu acho que a gente não deve vê-lo como um tabu, porque tem um sentido profundo do ponto de vista da doutrina espírita. Tá certo? Opa, parece que a conexão dele interrompeu. Congelou. Deu uma congelada. Aí, voltou. Finalzinho Ricardo. teu perdeu, Ricardo. Seu finalzinho caiu. Se alguém puder me ajudar, até onde foi? Não, quando você estava terminando, foi alguns segundos só. Parece que era a frase final sua, congelou. Não, eu só falei que era a minha opinião, por esses argumentos, só isso. Maravilha. Aí agora sou eu. Volta para você. Então tá. Bom, eu vou começar pelo Adair, porque o Ricardo foi mais provocativo, eu vou deixá-lo para depois. O Adair, a ideia de que o ser humano já tem consciência, se eu falei isso, eu devo ter falado alguma coisa que eu não quis dizer. Eu digo assim, que os estudos sobre o campo ecológico, como é que eu quero dizer isso? Como é que eu posso dizer isso? Não existe mais, não é algo que os cientistas coloquem em pauta para a discussão deles se o desequilíbrio ecológico pode inviabilizar a vida humana no planeta. Não é mais uma discussão entre eles. Isso é coisa firmada. Ok? De um ponto de vista cultural, é um dogma científico. Se tornou um dogma científico. Por quê? Porque já há evidências suficientes para que a ciência encerre a questão sobre esse assunto. Então, eles divergem entre si sobre os indicadores de inviabilização, que são o ponto de não mais retorno. Porque à medida em que a vida humana vai degradando o processo natural, eles têm os modelos que eles utilizam para estudar isso, e alguns modelos já mostram que, passado de uma determinada fase, esses indicadores, não é possível mais retornar. O processo natural já não é mais recuperável. E isso pode gerar problemas seríssimos de altíssima gravidade para a sobrevivência da humanidade no planeta. Então, são questões muito graves, algumas das quais já não se discute mais. No passado, a coisa de uns 20, 30 anos atrás, ainda era discussão até se o ser humano intervinha ou não no processo natural. Eu cheguei a ver cientistas, eu assisti uma entrevista uma vez no Jô Soares, naquele programa noturno do Jô, o Jô 11h30, se não me engano, um cientista, um professor da USP, especialista no assunto, dizendo, não, olha, os fenômenos naturais, eles são gigantescos, e o homem é infinitesimal perto deles. Então, um ser humano não é capaz de causar um terremoto ou de evitá-lo. Então, os fenômenos naturais são grandes demais. E é uma ilusão pensar que o homem, com a sua dinâmicazinha econômica, vai algum dia superar isso. Ele, inclusive, dava como resposta, por exemplo, se você desmatar a Amazônia inteira e abandonar a Amazônia, em 50 anos ela se reconstrói. Hoje já não se diz isso mais. Hoje já se sabe que se você desmatar a Amazônia inteira,
você pode desertificar aquilo e nunca vai virar floresta de volta. Percebe? Então, quando eu disse que o ser humano já tem consciência, é que a nossa elite científica já sabe. A população saber disso é outra questão. Diz respeito, inclusive, a um problema seríssimo da ciência hoje, que é o problema do diálogo do pensamento científico com o pensamento popular, o diálogo do saber sistematizado com o senso comum. É uma das discussões gravíssimas no campo, por exemplo, da comunicação científica, que é um dos campos que eu estudo. Então, de fato, foi nesse sentido que eu quis dizer. E aí, passando também de uma parte da pergunta do Odair para a pergunta do Ricardo, Ricardo, eu acho que você fez uma excelente defesa do dogma espírita. Quando você afirma que as leis são, as chamadas leis morais do Livro dos Espíritos, elas são leis naturais e impositivas, quando você diz que a reencarnação é necessária porque decretada por Deus, você, de um ponto de vista da discursividade religiosa, e eu não estou falando, eu não tenho religião com... Eu não acho que ser religião seja um mal. Eu discuto com os espíritas laicos isso muito. Falo, o espiritismo, se não era religião, se tornou. E isso não é um mal em si, porque as religiões podem... Tem muita religião boa. As religiões mobilizam as pessoas e podem mobilizar as pessoas para coisas boas, né? A Igreja Católica hoje, por exemplo, numa encíclica do Papa Francisco, uma encíclica famosíssima hoje, muito estudada, chamada Laudato Si, que é um texto formosíssimo sobre o problema ecológico e a dimensão religiosa e espiritual do problema ecológico, que advém de uma tradição da discussão teológica da Igreja que vem desde Teilhard de Chardin, assim, mobiliza, a Igreja se mobiliza hoje, a Igreja Católica se mobiliza no mundo inteiro hoje para apoiar a causa ecológica, para apoiar a causa dos índios, dos indígenas, dos povos originários, a sobrevivência desses povos e assim por diante. Então, é possível haver religião com dogmas que sejam eticamente ou politicamente progressistas, corretos. Mas o que estabelece o dogma é justamente uma concepção indiscutível dele. Quando nós concebemos a reencarnação como uma necessidade, como algo inevitável, porque é episódico de uma lei, e aí a concepção de lei é uma concepção positivista, a concepção de lei, nesse sentido, é uma concepção positivista, bem século XIX, eu vou contrastar com você o pensamento, por quê? Porque eu considero que reencarnação ela é uma condição que não é exclusivamente natural, como nada no ser humano é exclusivamente natural. O ser humano ele é natural, no episódio do corpo, mas ele é, sobretudo, cultural. O sofrimento decorrente de determinados processos desencarnatórios, com toda certeza, responde pelo tipo de moralidade que existe naquela sociedade. As pessoas sofrem não por razões biológicas ou por razões espirituais biológicas, se é que isso existe, mas as pessoas sofrem porque elas se culpam pelo que aconteceu, por razões culturais, porque a ideia de morte é vista de uma maneira negativa. A aceitação da morte não é algo tranquilo para nós. Sociedades ocidentais, cristãs, são sociedades construídas dentro de uma cultura de evitar a morte a qualquer custo. Inclusive, quando o espírita adota aquela postura de que a pessoa está inviabilizada, sofrendo barbaramente, nós não podemos abreviar a morte porque ela está cumprindo algo que foi determinado, ela está pagando por alguma coisa, um erro que ela fez no passado, ela está purificando o seu espírito com aquele sofrimento. Eu acho isso, com toda vênia, com todo respeito às opiniões diferentes, eu não digo isso para desrespeitar nenhuma opinião. Eu acho que a gente deve ter as nossas convicções e deve defendê-las, é tranquilo. Mas eu acho que essa postura, por exemplo, é de uma crueldade absoluta. Às vezes, a pessoa está pedindo para desencarnar. Eu não aguento sofrer tanto. Me deixa morrer. E o espírita fala, não pode deixar morrer. Tem que segurar a vida. Porque somente Deus determina a vida.
Aí, claro, Deus determina quando vem um espírito desencarnado, que é um ser humano também, só que sem o corpo, vai lá, faz umas coisinhas lá e tira aquele espírito e leva embora. E aí o espírita não considera isso um assassinato. Mas se ele encarnado fizer, é. Percebe a contradição? Então, assim, a concepção que eu faço de reencarnação não é de necessidade. A reencarnação é um fenômeno disponível ao ser humano, e quanto mais consciente ele for desse fenômeno, mais disponível é, do mesmo jeito que os rios e as matas são disponíveis ao ser humano. E na medida em que os rios e as matas disponíveis, eles são encarados como algo de absoluta necessidade, e dentro desse contexto, quando há uma transformação cultural, eles passam a ser encarados como elementos que estão à nossa mão e que nós podemos alterar em benefício, não só nosso, mas em benefício do próprio sistema, e que nós somos responsáveis para cuidar daquilo. E nós podemos, sim, desmatar determinadas partes para que a gente construa a casa, para que a gente sobreviva, mas nós devemos preservar uma outra parte. E nós tomamos essa decisão não é mais divina, essa decisão não é mais ao sabor da natureza. Nós podemos, sim, com toda tranquilidade, pensar o episódio da reencarnação e o episódio da desencarnação dentro dessa questão. Por que não? Onde é que está o problema em a gente estabelecer condições racionais, éticas, de uma reencarnação mais feliz ou de uma desencarnação mais feliz? Ao invés de causar sofrimento, reduz o sofrimento. Eu digo para você, os estudos da medicina, das terapias chamadas paliativas, trabalha muito com isso. Em determinado estágio da doença, quando a medicina verifica que a metástase, por exemplo, de um episódio de câncer já se tornou inviável, a pessoa não é mais submetida a radioterapias, a quimioterapias extraordinariamente sofridas, porque já se sabe, de um ponto de vista científico, que aquilo não vai curá-la. O que a medicina faz? Retira a pessoa do hospital e leva ela para o aconchego do lar. Coloca medicamentos que tirem a dor e faz com que essa pessoa produza uma morte. Provavelmente ela vai morrer mais cedo do que se ela fosse tratada pela quimioterapia ou pela radioterapia. Se ela fosse colocada na situação de sofrimento que o tratamento dá, ela viveria mais. Mas a medicina toma a decisão, juntamente com a família, de abreviar o sofrimento da pessoa, para que a pessoa morra melhor, para que a pessoa tenha uma morte mais saudável. E, com certeza, o Ricardo, eu não tenho dúvidas disso, assim, eu desejo uma morte dessas para mim, inclusive, com certeza, um episódio de uma morte cercada pelos familiares, cercada pelos entes queridos, ela vai ser uma morte que, de um ponto de vista espiritual, será uma morte muito mais feliz do que uma morte com a pessoa nua, debaixo de um ar-condicionado extraordinariamente frio, isolada numa UTI, controlada e plugada em tudo quanto é equipamentos e medicamentos. Com certeza, aquela morte do aconchego é uma morte mais feliz, mesmo que mais breve. Percebe como nós, paulatinamente, vamos nos tornando administradores da nossa própria vida, e isso faz parte do processo de desenvolvimento espiritual. Correto? Então, é perfeitamente possível que a gente passe a administrar essas coisas na medida em que nós, aí é preciso, eu te digo com todo respeito, na medida em que nós passemos a enxergar essas condições não como impositivos divinos. A gente precisa tirar a ideia tomar o cuidado para que determinados dogmas não se transformem em decisões dogmáticas, em dogmatização. As chamadas leis morais, hoje em dia, no século XIX havia a possibilidade de uma epistemologia das ciências sociais ou das ciências psíquicas ser baseada na epistemologia das ciências físicas, e foi nesse sentido que Kardec imprimiu a ideia de lei para a sociedade, lei para a moralidade, lei para as questões psicológicas do homem,
Foi nesse sentido, porque a epistemologia que se tinha, e muito vitoriosa, era das físicas. E nas físicas, na matéria, o fenômeno se repete. Você faz a experimentação do fenômeno. A água evapora a 100 graus Celsius. A água pura evapora a 100 graus Celsius sempre. Não há alteração. Então, constitui um fenômeno regular. Hoje, nós sabemos, 100 para 200 anos depois de toda uma discussão que houve ao longo do século XX, da epistemologia, do debate, a chamada querela positivista, o combate ao positivismo e a emergência de uma ciência compreensiva, como são as ciências humanas e as ciências sociais, nós sabemos que entre os seres humanos o fenômeno não se repete. Uma mesma ação política de um governante sobre um povo, tomada pela segunda vez, dá efeitos completamente diferentes, porque o ser humano aprende, porque o ser humano é mutável, porque as culturas elas não se conformam a essa ideia de lei ou a essa ideia de fenômeno regular que preside os fenômenos físicos. E hoje, depois da mecânica quântica, mesmo os fenômenos físicos já não são mais regulares. Nós sabemos hoje em dia, por exemplo, que o compasso do tempo se altera conforme a velocidade e conforme o nível da gravidade. O tempo se altera. Eu sei, por exemplo, que a estrela mais próxima de nós, que é Alfa de Centauro, que é um conjunto trino de estrelas, a luz de Alfa de Centauro demora 4,2 anos para chegar a nós. Mas que se eu algum dia tiver uma nave espacial que me coloque em 99% da velocidade da luz, 99% da velocidade da luz, eu saio da Terra e chego em Alfa de Centauro em 2 meses. Como isso é possível? Porque já se sabe que a velocidade ela comprime o espaço e expande o tempo. E isso faz com que a noção de tempo se torne algo administrável e não absoluta, como era antes. Percebe? Mesmo as ciências físicas, elas têm adotado os fenômenos, observado os seus fenômenos e visto que o próprio observador interfere no fenômeno. Eu pego uma nave com 99% da velocidade da luz, chego em Alfa de Centauro em 2 meses. Só que o observador que ficar olhando a nave da Terra vai demorar 4,2 anos para me ver chegar. Como isso é possível? Isso, para mim, é religião pura e é cientificamente experimentável. Isso é comprovado experimentalmente. Você percebe? Então, eu não tenho dúvidas de que no campo das ciências sociais, no campo das relações humanas, e a reencarnação é uma forma de relação humana, a mediunidade é uma forma de relação humana, no campo das relações humanas, não existem as necessidades ou as leis que imperem. O ser humano cria e recria o próprio universo. Ou no dizer do André Luiz, no Evolução em 2 Mundos, o ser humano é co-criador. Ele altera os processos. E aí, o nível de sofrimento ou o nível de felicidade vai depender radicalmente do modo como nós concebemos e do modo como nós agimos, e não da coisa em si, e não do fenômeno em si. De forma que nem sempre prolongar a vida é felicidade, nem sempre abreviar a morte é infelicidade. Isso vai depender da situação, das condições culturais, vai depender da concepção e da capacidade que nós tivemos de compreendermos aquele fenômeno e o ser humano que está inserido dentro dele. Isso faz parte do próprio humanismo espírita, de nós termos uma compreensão humanista dos fenômenos e não uma compreensão impositiva, como se fossem leis naturais, como se Deus fosse um supremo ditador. Não. Nós cocriamos junto com a divindade. Nós estabelecemos condições de sobrevivência, de sofrimento ou de felicidade, conforme as condições sociais que nós criamos. A reencarnação, só para concluir, Ricardo, a meu ver, a reencarnação não é uma lei da natureza. A reencarnação é um direito humano fundamental. E esse direito humano, como qualquer direito humano, não é um direito absoluto. A desencarnação feliz deveria ser um direito, assim como a reencarnação em condições de acolhimento deveria ser um direito. Por isso, ela não pode ser imposta, ela não pode ser ato de violência sobre ninguém. Mas isso é uma concepção humanista e baseada
no que nós temos de melhor hoje em termos de filosofia, ética e ciências sociais e humanas. E você pode eternamente discordar de mim e eu vou ter você com a maior consideração mesmo assim. Não é a diferença das nossas ideias que vai fazer com que a gente se separe ou deixe de aprender. Aliás, é a diferença das ideias que faz com que a gente aprende. Obrigado demais pela sua pergunta, pela sua provocação. E eu respeitarei profundamente se você mantiver a sua convicção mesmo assim. Luiz, tem um festival de mãos levantadas e nosso tempo está se esgotando. Adair, eu vou passar primeiro para o Elias, para quem ainda não falou, o Elias e o Mauro, e retorno para o Signates, possivelmente já para caminharmos para o final. Eu vou tentar ser mais sintético. Eu tenho desde o nascimento uma dificuldade de ser sintético, mas eu consigo ser sintético escrevendo, falando é muito difícil. Elias e depois o Mauro. Elias Moraes. Aí, agora sou eu. Não, eu tinha até baixado a mão de novo, mas já que você jogou para mim, eu penso que essa questão é realmente muito delicada. Eu nunca me esqueço da questão do suicídio, daquele professor australiano, né, de 104 anos de idade, sozinho, mas ninguém no mundo, a única alegria dele era o trabalho. A universidade mantinha ele no trabalho por caridade. E um belo dia o reitor falou assim, não dá mais para manter, 104 anos não dá, e dispensou ele. Aí, com isso, ele tirou a última ligação que ele tinha com esse mundo, né? E ele se inscreveu no programa de morte assistida na Suíça e foi aprovado, e ele foi para lá e convidou alguns amigos para uma cerimônia final, e ele mesmo, lá o processo é esse, né? Você mesmo injeta. E eu me lembrei da revista Espírita, que fala da desencarnação em Júpiter. E em Júpiter, eu estava tentando achar aqui, peguei a porcaria da revista aqui, mas quando você não caça a informação é mais difícil, né? Quando o Espírito descreve que lá a pessoa, quando ele entende que ele cumpriu toda a sua missão, quando ele concluiu a sua missão naquela vida, naquele mundo, né, naquela encarnação, ele reúne os familiares, vai para o local onde tem um templo, etc., e lá ele desmaterializa e vai embora, né? Falei, olha que coisa interessante. Eu lembrei também do Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe, que quando ele tem que ir embora daquele planeta, ele chama a serpente vem, inocula nele o veneno e ele se despede e vai embora. Então, assim, eu acho que é muito interessante como que nós cercamos realmente a morte de tabu. E aí eu me lembro quando a gente estudou no Céu e Inferno a questão do suicídio, eu achei muito interessante, porque lá tem um espírito que tem vários casos de espíritos que se suicidaram, que dão ali as mensagens, né? E tem um em particular que ele vem e fala assim, e aí, para você, falou assim, eu achei que realmente não foi legal não, sabe? Eu podia ter vivido e tal, mas estava de boa, não tinha problema nenhum, não estava sofrendo nem coisa nenhuma, né? Eu falei, gente, olha que um caso absurdo. Elias, era no máximo um espírito arrependido, né? Não, e até o arrependimento dele era assim, um arrependimento muito pequeno, né? Muito precário. Então, eu fiquei pensando assim, realmente, quanto que a gente cerca de tabu essa questão, né? Uma coisa eu tenho certeza, a gente não tem nunca o direito de decidir por outro a respeito da vida dele. Aí é a eutanásia. Nós não podemos decidir a vida alheia, né? Exato. Agora, com relação à pessoa decidir a própria, eu fico tão preocupado com um julgamento tão severo que daqui a uns dias acho que os espíritas vão estar querendo criminalizar as pessoas que cometerem suicídio, né? E achar ele em algum lugar do umbral para botar ele numa cadeia porque ele cometeu suicídio. Então, eu fico pensando assim, a nossa literatura, mesmo espírita, já levanta muitas questões a respeito de tudo isso, sabe? Se a gente olhasse isso com mais tranquilidade, talvez a gente fosse menos, sabe, menos julgador em relação aos outros. Cada um sabe da sua dor, do seu sofrimento, né? Minha mãe decidiu morrer. Minha mãe falou assim, olha, o Ricardo deve estar aí, né? Ela falou assim, esse remédio está me segurando? Se tirar ele, eu vou morrer? Né? Aí o médico falou assim, olha, dona Zil, se tirar, a senhora morre. Eu falei, então tira, doutor, porque se é isso, não está segurando, quero isso mais não. Né? E aí nós, filhos, tivemos que aceitar. E ela é porque ela estava espírita, né? Espírita, né? E ela falou, não, peraí, se é um remédio que está me segurando aqui, eu não quero isso não. Né? Então, eu acho muito interessante, sabe? Eu acho que a gente tem que discutir com mais leveza a questão do apego à vida. Sabe? Não é a morte, é o apego à vida. Né? Eu acho que vale a pena discutir. Agora, com todo respeito também, lembrando que a gente está falando da vida pessoal de cada um, na sua consciência, como o Odair disse lá, né? da consciência que eu tenho quanto à minha própria vida e de governar minha própria vida, minhas emoções e meu destino. Sabe? Jamais decidindo com relação à vida alheia, porque aí nós não temos direito, não, aí é a própria pessoa que decide. Muito bom. Eu não tenho que complementar o que o Elias falou, viu, Eli?
Tá. Mauro? Eu faço minhas as palavras do meu mestre Elias Moraes. Mauro, rapidamente, que nosso tempo Eu vou é ser fino. bem rapidinho. Logo no começo, o Luiz disse que se afastou do espiritismo para ir buscar conhecimentos em outras linhas de pensamento. A gente tem que lembrar que a doutrina não é exclusivista, ela é universalista. Então, nada mais normal do que assim procurar conhecimentos em outras linhas de pensamento. E bem rapidinho sobre o bom morrer, o médico que manda o paciente em casa para morrer bem, eu tenho um contraponto. Assim, talvez seja uma exigência do plano de saúde para liberar leito para o outro. É só isso. Mas foi uma boa conversa, legal. Mauro, eu vou concordar com você que essas coisas têm que ser, elas têm uma dimensão ética muito grave e que deve ser trabalhada dentro dessa dimensão. Com relação à questão do espírita que deixa o movimento espírita, que foi o meu caso, eu posso dizer hoje com muita tranquilidade que eu não deixei o espiritismo, eu deixei a militância espírita. Continuei a estudar e continuo até hoje e agora. Ainda hoje estou publicando um livro que é um livro espírita, um livro escrito para o diálogo com os espíritas. Então, e respeitando todo o padrão de pensamento do espiritismo, mas propondo essas transformações à luz do que eu melhor conheço de ciências sociais e ciências humanas. Eu me lembro, inclusive, Mauro, uma coisa que me aconteceu uma vez em Goiânia. Eu tinha levado para fazer uma palestra em Goiânia uma das figuras centrais da Confederação Espírita Pan-Americana, da então Confederação Espírita Pan-Americana, a CEPA, que era o doutor Arthur Quioro, que depois virou ministro da Saúde da presidenta Dilma. Eu levei ele num centro espírita muito conservador de Goiânia, que foi o Centro Espírita Amor e Caridade. E lá, o dirigente do centro, ele, no final, na conversação final, depois da palestra e do debate, o dirigente do centro virou para mim, muito particularmente, e falou: olha, Luiz, você lembra daquela figura? Falou uma pessoa muito conhecida nossa no movimento espírita goiano, que era um orador espírita, um palestrante espírita, que é muito bom, por sinal. Eu falei: claro que lembro. O que é feito dele? Ele falou: cara, ele virou evangélico. Foi para a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu falei assim, eu aprendi com o Divaldo Franco, uma das coisas que eu aprendi com o Divaldo Franco foi isso: quando a gente não sabe o que dizer diante de uma coisa que nos surpreende, a gente fala para a pessoa: nossa, que interessante. E quando a gente fala que é interessante, pode ser uma coisa positiva ou não, mas é o tempo que a gente precisa para pensar. E eu falei para ele, o doutor Eurípides, né, esse dirigente espírita, o Elias conhece ele, foi vice-presidente da federação. Eu falei: nossa, doutor Eurípides, mas que coisa interessante. Ele virou para mim e falou assim: Luiz Signardes, como é que você explica uma coisa dessas? Um homem é um orador espírita, conhecedor profundo da doutrina espírita, ele vai para a Igreja Universal. Como é que você explica isso, Signardes? Aí eu virei para ele e falei: doutor Eurípides, o Espiritismo explica. O nosso irmão evoluiu. Aí ele virou: mas como assim? Saiu do Espiritismo e foi para a Igreja Universal, ele evoluiu? Ué, claro que sim. Ele recebeu do Espiritismo aquilo que era fundamental para ele naquele momento em que ele estava, sentia falta de alguma coisa para que o realizasse, que o Espiritismo não oferta, e foi para onde essa coisa foi ofertada. Tranquilo, está na trajetória dele. Isso é que é evolução. Mas você acha que a religião é melhor do que o Espiritismo? Eu falei: isso eu não sei, a gente não compara as religiões. Cada religião ou cada tradição religiosa oferece aquilo que ela tem, e as pessoas bebem daquela fonte e trabalham a condição delas, a felicidade delas, do jeito que é possível. Eu acho que o nosso irmão está na trajetória dele e ele evoluiu, enquanto nós estamos evoluindo ainda aqui.
ele está evoluindo lá. Cada um de nós tem o seu caminho, tem a sua evolução, e eu acho muito bonito, muito bom a gente tratar dessa forma, né? Então, aí eu só disse isso assim para dizer que quando eu deixei a militância espírita, eu acho que eu evoluí. O Elias, que esteve na minha casa, preocupado comigo, também evoluiu de lá para cá, e muito mais do que eu, se mantendo dentro da tradição espírita. Então, nós estamos cada um no seu caminho e evoluindo como a gente consegue, né? A evolução, ela não é um episódio de sempre melhoramento em todas as coisas, e a evolução não é um caminho em linha reta, como os positivistas do século XIX pensavam. A evolução é um vai e vem, é um caminho complexo, é um caminho, às vezes, tortuoso, mas é sempre um caminho de aprendizado, mesmo que ele seja tortuoso. Adair, eu vou ter que congelar a sua questão, porque nosso tempo já passou muito, né? Futebol, o pessoal dá até 10 minutos de prorrogação, mas aqui não é futebol. Embora de vez em quando pareça. A gente joga uma bolinha boa, viu? A gente troca uns passes bons. Signates, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, apresentando as ideias, colocando nossa cabeça para esquentar um pouco, né? Assim que você tiver o link, manda para mim, para eu divulgar também para o pessoal aqui, né, do livro novo. Vai ser muito bom a gente te conhecer. Eu acredito que o livro deve estar, segundo o editor, que foi quem colocou o livro publicou o livro na Amazon, eu não sei fazer isso, esse editor meu de São Paulo, ele que postou, e ele me falou que de 24 a 72 horas o livro vai estar disponível na Amazon. Ô, Signato, mesmo assim, deixa eu dar uma sugestão. Mesmo assim, quando ele entra no catálogo da Amazon, ele é difícil de achar nos primeiros momentos, porque ele não tem referência nenhuma, sabe? Então, assim, a hora que sair, passa o link para a gente, que a gente põe dentro do grupo. Isso, eu passo. Né? Mas, assim, se alguém perder o link, eu acredito que vai aparecer, vai começar a aparecer. Com o tempo aparece. No programa de busca da Amazon. O livro se chama Fundamentos para uma Teoria Social Espírita. Com o nome certinho, o autor acha. Com o nome certinho, e o autor acha. Exato. Então é isso, gente. Eu agradeço demais a oportunidade, me coloco à disposição de vocês sempre que vocês acharem que seja produtivo, que seja útil a gente trocar ideias. E fico muito feliz com as perguntas, com as provocações que foram feitas. Peço desculpas por ter me estendido, às vezes, um pouco mais nas respostas, mas é que eu lido com esses assuntos com muita energia. E aí isso me trai, às vezes, a capacidade de síntese, que eu já tenho pouca. De forma que eu agradeço muito a vocês e fico à disposição. Obrigado de coração a todos e a cada um e a cada uma. Ok, muito obrigado. Só lembrando, pessoal, que o nosso próximo TED é dia 14 de julho, né, sexta-feira, com o tema É possível um espiritismo não kardecista? E a coordenação vai estar com a Dora, em Tema lindo, já estão todos convidados. Eu vou pedir a Beth Baesso, se possível, fazer uma prece para a gente encerrar, agradecendo a presença de todos, a participação de todos, e desejando a todos uma boa noite. Amigo Jesus, estamos aprendendo, estamos entendendo que essa morte detestada, que nos leva aos afetos mais caros, não existe. Não morreram, partiram antes. Se o amor nos vinculava a seres que conosco conviviam aqui na Terra, após a desencarnação, esses laços, esses vínculos permanecem. Ah, Jesus, diante da morte, o verbo amar
não pode ser conjugado no passado. É, Jesus, eu amei minha mãe, eu a amarei sempre. Um grande amor não termina nunca. A vida continua. E nós hoje queremos agradecer ao Luiz, que não tem pressa. Como nós também não tivemos pressa. E gostaríamos de tê-lo ouvido e aos outros companheiros a noite inteirinha. Obrigada, Senhor. Nos dê a sua bênção, nos dê a sua paz e fica conosco, agora e sempre.